Bom dia, senhor. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Vicente Barbosa Simão Júnior. Brasileiro, seu estado civil? Casado. Então, Publicitário, empresário. o seu endereço completo? Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 9, condomínio Versátil, apartamento 1102, Torre Norte. Torre Norte. Colares Moreira, desculpa. O senhor pode repetir, por favor? Avenida Colares Moreira, Sim. quadra 1, número 9, apartamento 1102, edifício Versátil. Ok. O senhor é proprietário, é sócio da Fábrica Filmes? Sim. Sócio proprietário, fundador da empresa. A empresa, ela continua operando? Continua. Quem contactou o senhor para prestar serviço para a campanha de prefeito do requerido? A princípio, nós iniciamos os trabalhos em final de 2011. Fui solicitado pelo senhor Ornílio, que veio através do partido. Ele era do Partido Progressista, o PP. Ele nos procurou para fazer as, então, inserções políticas partidárias, que antecedem as campanhas políticas. Isso 6 meses antes da campanha. Sim. E Ornílio me apresentou o senhor Valdir Maranhão e, posteriormente, o senhor Tadeu Palácio, e de lá nós fomos desenvolvendo apenas as inserções, que tem o tempo de 30 segundos. Mas isso no final de 2011. 2011 foi o primeiro contato. E a contratação se deu por intermédio do partido? A contratação foi por intermédio do partido. Sim. Exato. Durante esse período antes da campanha, houveram diversas produções dessas inserções de 30 segundos. Sim. Então, ali já começou a conhecer o nosso trabalho e já começou a surgir a possibilidade de nós fazermos a campanha política. Perfeito. E quem tratou dessa possibilidade, ou seja, quem operacionalizou essa contratação? A contratação foi feita através do senhor Tadeu Palácio, a contratação da campanha. Já os contatos para fazer essas pequenas inserções foi direto com o partido. Sim. Porém, o partido foi postergando os pagamentos, dizendo para ficar o pagamento todo acumulado na campanha política. Entendi. Então, nesse custo que é objeto do pedido, além da campanha, além dos gastos, além do trabalho que foi executado na campanha, também está incluso o custo com essas inserções partidárias? Não, essas inserções eu não inseri nesse custo. Eles não estão inseridos. Eu fiquei tentando cobrar a parte, recebi uma pequena parte, porém o restante também ficou sem recebimento. Tanto as inserções de 30 segundos, quanto a produção da convenção, que foi no dia 28 de junho. Nós também trabalhamos para a convenção, fizemos toda a comunicação visual, filmagem, tudo mais. Isso também não nos foi pago e também não consta no contrato da campanha. Desse valor acertado na campanha, quanto o senhor efetivamente recebeu? Só os 700 mil que o senhor alega, né? Só os 700 mil. Foram 700 mil recebidos. A princípio, no dia do início da campanha, que era marcado para o dia 1º de julho de 2012, ficaram de dar o primeiro sinal, que era dividido em parcelas, o pagamento. O primeiro sinal era de 900 mil, porém, não foi efetivado esse valor, se eu não me engano, me pagaram 200 mil reais. Aí depois foram fracionando outros pagamentos. O último pagamento que o senhor recebeu para concluir esses 700 mil foi quanto? Foi 300 mil reais. Quando foi? Foi dia 17 de 9 de setembro. Ou seja, então, do dia 1º de julho de 2012 até o dia 17 do 9, né, até 17 de setembro, o senhor recebeu 700 mil reais e o último pagamento foi em setembro, é isso? Exatamente. E durante esse período o senhor não interrompeu o serviço? Nós fizemos greve, seguramos o programa pronto, porque ele marcava várias vezes de ir pagar, mas não ia. Então o programa estava pronto, aprovado. Então a gente segurava o programa, a gente tentou de diversas formas. A equipe fez greve a princípio,
né? Então, nessa primeira greve da equipe, o senhor Tadeu, junto com o Valdir, queria retomar a campanha, chamaram todos os funcionários, nós nos juntamos lá no estúdio, mais de 50 pessoas, e os dois prometeram para todo mundo que iria sanar esses pagamentos para a gente continuar com força na campanha. E aí, quando foi para dar o sinal, vieram com um sinal bem pequeno que não amenizou em nada. Então, posteriormente, o que a gente pôde fazer, nós fizemos 2 programas de televisão. Fizemos o programa do dia e um programa onde começava o programa normal, depois entrou uma tarja azul. E foi assim que eu coloquei no ar. Começou normal, depois entrou uma tarja azul. E ficou no ar com a tarja azul. E a partir dali não foi feito mais nada. Porque se foi 17 de setembro, a campanha, se eu não estou enganado, prosseguiu ali pelo menos até o dia 30 de setembro. A campanha prosseguiu até o dia 30. A partir do dia 19, nós não fizemos mais nada. Mas até ali já havia sido contratado toda a equipe, já havia sido produzido praticamente todos os programas, né? A gente trabalha com gaveta, a gente trabalha com muita antecedência. Quando Sim. começou o programa... E a campanha ficou sem veiculação dos vídeos na televisão? Não. Aí que aconteceu? Nesse último dia, do dia 19, onde eu recebi os 300 mil, eu cedi todo o nosso arquivo, todo o conteúdo, eu cedi para ele continuar da maneira como ele quisesse, que ele disse que tinha como continuar com uma produtora ligada à igreja da esposa, parece, não sei quem era a equipe, mas ele continuou com outra estrutura, uma estrutura bem menor, mas com os materiais de arquivo, com a matéria-prima, no caso os vídeos todos que nós produzimos. E desse valor contratado, todo ele foi executado? Refazendo a pergunta, desse montante, né, o que estava no contrato, o senhor executou até o dia 19 de setembro? Até o dia 19 de setembro. Sim, entendi. Então, na verdade, o contrato se estendia até o dia 30 de setembro, se eventualmente tivesse sido pago. Claro. Exatamente. Foram alguns dias a menos, porém o custo estrutural ele se faz antes. Uhum. Né? Então, as pessoas, quando saem, né, para uma campanha, elas já vêm com um aporte financeiro de um percentual. A estrutura de equipamentos que a gente teve que fazer foi toda feita antes. A estrutura física que nós tivemos que adequar, por solicitação, inclusive, do senhor Tadeu Palácio, pediu uma estrutura com um piso melhor, uma fechadura melhor. A casa não estava a contento. E todo esse investimento que foi feito no escuro? Esse investimento foi feito através de uma proposta que foi apresentada no início de junho. Essa proposta foi apresentada diretamente para o senhor Tadeu Palácio? Exatamente. E por que ele não assinou? Porque ele pediu alguns dias para avaliar e deixava com o senhor Paulo Helder a proposta para que fosse avaliada. Ele falou, não, eu vou avaliar direitinho e te entrego ela, mas não se preocupe que o dinheiro vai sair direitinho, você vai receber conforme a gente está acordando aqui. Ele sempre usou a palavra, você terá sempre o melhor de mim. Entendi. E me diga uma coisa, concluída a campanha e saído o resultado, o senhor chegou a conversar com ele novamente, claro, obviamente. Qual foi a informação que ele deu? Após o dia 19, na reunião do dia 19, o que foi solicitado a mim é que desse um desconto no saldo remanescente. Existia um saldo ainda ali naquela data era 1.850.000 e me deram 300 mil e ficou um saldo ainda de 1.550.000. Aí ele pediu um desconto. Até o Dr. Paulo Helder falou assim, eu peço até de joelho, peço pelo amor de Deus para você nos dar um novo desconto. 1.500.000 era o saldo que tinha, 1.550.000. 1.550.000 era o saldo devedor. Aí eu falei, não, eu aplico o desconto desde que vocês quitem, para eu poder dispensar todo o pessoal, porque eu estava com imóveis alugados, eu estava com carros alugados, né, porque numa campanha política... Tudo foi feito por meio da sua agência? Tudo. Eles não alugaram absolutamente nada por conta própria? Tudo foi feito a partir da sua agência? Tudo. Toda a parte de rádio, TV e redes sociais e planejamento de marketing foi feito através da minha agência. Tudo. Eu, a princípio... no início das negociações, antes da assinatura do contrato,
eu havia acabado de vender minha casa própria, foi até para um juiz que comprou uma casa própria, e ao invés de eu comprar, eu queria morar do lado da minha empresa, tinha um prédio construído, ao invés de eu comprar, dava para comprar à vista o apartamento, eu dei só R$ 100.000 de entrada e o resto eu comecei a investir em equipamento, na estrutura da empresa, na reforma da empresa, que foi uma solicitação, que a empresa tivesse mais bem estruturada fisicamente. E então, ali eu comecei a trabalhar com recurso próprio, até, né, contando que no dia 1º sairia efetivamente o pagamento de 900 mil. Perfeito. E essa sua relação com Brasília? Os seus advogados eram de Brasília. Por quê? Porque, a princípio, aqui eu tive dificuldade de conseguir advogado, por se tratar de pessoas públicas, políticas e tudo mais. Eu fiquei com dificuldade, então o senhor Ornílio Gomes, por ser de Brasília, ele falou, vou te indicar um advogado muito bom, que é amigo e tudo mais. E aí foi por indicação dele. O senhor Ornílio, aquele primeiro que teve o contato. Exatamente. O senhor Ornílio, ele veio contratado também pelo partido para ser o coordenador de marketing. Ele era contratado do partido, não pela minha empresa, para ser o coordenador de marketing. Eu me reportava a ele e aos presidentes estadual e municipal. Estadual Vale de Maranhão, municipal Tadeu Palácio. Você sabe dizer se ele recebeu? O Ornílio, ele recebeu pouco também, por isso que ele ficou muito do meu lado, porque ele recebeu só um sinal e também ficou sem dinheiro, a ponto de eu emprestar dinheiro para ele, porque ele estava hospedado em hotel, foi tirado de um hotel, eu emprestei dinheiro para ele poder continuar aqui. Entendi. Sim, mas o senhor disse que depois da campanha o senhor pediram um desconto para o senhor de 1 milhão, era 1.550.000, e aí pediram, eu dei 20% de desconto para que se fosse resolvido. O Tadeu sugeriu se eu podia pegar alguns imóveis. Falei, naquela altura do campeonato não tem problema, não tem liquidez, mas pelo menos é uma garantia. Aí ele falou de alguns imóveis que ele tinha. Eu falei, ótimo. Ele falou, uma parte a gente vai fazer em pagamento, nós vamos encontrar um meio. Então, eu quero refazer esse contrato de 1.500.000, de 2.250.000. Eu quero que você refaça esse contrato pelo valor recém-acordado. E ali ficou acordado dessa maneira. Posterior a isso, nós chegou a documentar esse novo acordo? Está nos áudios, está nas degravações. Sim, não, eu sei. Mas chegou a documentar esse novo acordo, ou seja, fazer um novo contrato, não? Eu pedi os dados de qual seria, se é contra o partido ou contra a coligação Tadeu Palácio Prefeito, pedimos todos os dados, mas não. A partir daí, não consegui mais contato nem com o advogado, nem com o Tadeu e nem com o Valdir. E estive por várias vezes na casa do Tadeu, estive lá, batia lá na porta, lá tem um segurança, tem uma guarida de segurança, e o segurança sempre dizia que ele não estava, e por incansáveis vezes eu tentei contato com ele, já não me atendia mais nem pelo telefone, nem pelo WhatsApp, me bloqueou e não me atendia na residência dele. Ou seja, apesar dessa conversa do desconto, o senhor chegou a dar um desconto de quanto? 20% do saldo. Em cima de 1.550? Exato. E não houve a concretização de nenhum acordo em relação a esse saldo? Nenhum. E a partir dali o senhor não recebia mais, não teve mais nenhum contato? Não, a partir dali não houve contato. A primeira vez que o senhor está tendo contato com ele? Depois? Eu encontrei ele depois numa padaria, perguntei se ele não queria fazer um acordo, ele disse que não. Eu encontrei ele assim, só numa padaria. 2 vezes, uma vez foi na Madalena, outra vez foi na Fribal. As 2 eu fui educadamente conversar com ele, bem baixinho, falando, doutor, não é melhor a gente fazer um acordo, eu estou sendo muito prejudicado. A minha família passando por dificuldade. Mas ele não quis. Mas não lhe tratou mal também? Não, ele perguntou quanto que... Ele sempre trata muito sorrindo, assim, né? Ele sempre tratou com um sorrisinho no rosto e disse, deixa que a justiça resolve. Tá certo. Ok. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou passar a palavra para o advogado da parte requerida. Eu posso voltar? Pode. Bom, eu tenho assim, tantas coisas a falar, tanta coisa que fica assim. É que, na verdade, eu lhe pergunto aquilo que eu entendo que é importante para que eu possa decidir. Mas o que seria que o senhor gostaria de acrescentar? Eu fiz uma ordem cronológica assim, de todos os fatos, né, e como realmente as coisas aconteceram. Né, então, eu poderia fazer tentar fazer um relato aqui.
O senhor acha alguma coisa que eu lhe perguntei e alguma coisa que eu não lhe perguntei que está nesse relato, que o senhor para complementar? Eu acredito que sim. O quê? Por exemplo, o senhor perguntou do início, então assim, o início realmente se fez no final de 2011. Sim. Né? Trabalhamos durante a pré-campanha, não é só durante a campanha. Entendi. Então a gente faz toda a mineração dos dados, todo o planejamento estratégico, toda a análise de toda uma conjuntura política. Me diga uma coisa, o senhor não chegou a falir por conta desse não pagamento? Então, eu quase fali. Graças a Deus eu tinha bens. Eu tinha um terreno que eu tive que vender, eu tive meu carro, hoje eu ando de carro velho, meu carro é 2007. Eu tinha um carro bom, praticamente do ano, eu tive que vender. Eu tinha outro terreninho também, que era um terreno barato, eu tive que vender também. O plano de saúde foi cancelado, meu pai não pôde ser atendido pelo plano, morreu também, decorrência. Hoje eu respondo processo pela Sul América por conta disso, a empresa do plano de saúde. Novembro agora, dezembro, eu fiz um empréstimo de R$100.000 para poder pagar o 13º. A minha empresa, ela está totalmente fora de combate, totalmente. Eu tinha uma equipe de mais de 25 funcionários registrados, eu tenho aqui a folha de 2011, 12, e hoje eu tenho 4 funcionários. Né? Se eu olhar assim, a empresa está oca, tem 2 salas, é uma empresa grande, porém tenho 2 salas ativas, o resto são umas 6 salas só com móveis e equipamentos que estão se sucateando. Onde é que fica a empresa? Ela fica atrás do edifício Office Tower. Bem atrás do edifício Office Tower tem uma placa grande lá chamada fábrica. Tem esse edifício novo da Franeri, que tem em frente ali o antigo Paraíba. É uma empresa que a gente fundou ela em 1999. Né? E é a primeira vez que eu sei. Depois dessa malfadada campanha, né, o senhor chegou a fazer outro tipo de serviço de campanhas eleitorais? Eu fiz, essa foi em 2012. Em 2014, uma campanha política ela tem uma dimensão muito grande nessa parte de comunicação. Então, assim como eu terceirizei diversas empresas, eu fui terceirizado também para fazer os proporcionais da coligação, construir a coligação do Flávio Dino. Eu peguei e trabalhei para os proporcionais. Pagaram, senhor? Graças a Deus. Foi até com esse saldo de 2014 que eu consegui ainda pagar um pouco do que eu devia para a minha antiga equipe. O senhor ficou, os seus débitos com sua antiga equipe foram quitados? Eu consegui quitar na plenitude até pouco tempo atrás. Para um funcionário, eu mobilei, quando nós desfizemos toda a estrutura de campanha, que tinha 50 pessoas esperando para receber, eu peguei esses 300 mil, espalhei para toda a equipe, né, e comecei a pagá-los com toda a estrutura que tinha na empresa. Desde cadeiras, câmeras, computadores, iluminação, lentes de vídeo, gerador, tudo eu fui desfazendo. Comprei uma moto para o diretor, parcelei, fui adquirindo parcelamentos para poder ir quitando. Né? Um estava se mudando, precisava mobiliar a casa, eu fui lá e mobiliei a casa dele. Né? Então, conforme eu podia, eu ia pagando todo mundo e, graças a Deus, hoje eu não devo ninguém. Eu fiz um acordo com todo mundo. Eu tinha um contrato com eles de 90 dias, aí eu encerrei o contrato com eles acho que foi no dia 20. Então, eu fiz o acordo com eles de descontar esses 10 dias e o resto eu paguei a todos, conforme eu pude. Eu fui vendendo meus bens, ia pagando né, fui desvaziando toda a minha empresa. E o Valdir Maranhão? O Valdir Maranhão, ele sempre falou assim, que quem tem que pagar é o Tadeu, e sempre falou assim, olha, Vicente, você tem que realmente receber esse dinheiro, se eu pudesse, eu estaria pagando. Inclusive, ele me disse em off, depois da reunião do dia 19, na qual ele estava presente, que ele tinha adquirido R$500 mil naquele dia e que ele tinha um acordo com o Tadeu, de Tadeu dar 500 e ele mais 500 para poder continuar com a campanha.
Porém, nem ele nem Tadeu aportaram esses valores. Ok. Doutor. Tenho ciência disso. Seu Vicente. No microfone. Seu Vicente, nesse contrato que o senhor afirma que apresentou para o Tadeu no início de julho, primeiro, como já foi falado, não consta a assinatura do Tadeu, né? E não consta também a pessoa física de Tadeu. Consta eleições de 2012, Tadeu Palácio, que pressupõe que seja a coligação. Por que não foi incluído o nome de Tadeu Palácio também nesse contrato? O contrato se fez assim, normalmente se faz contra uma coligação, mas os representantes da coligação é o Tadeu Palácio e o senhor Valdir Maranhão. Quando se faz uma campanha, abre-se um CNPJ específico para aquela campanha. Então, todos os contratos eles são feitos contra o CNPJ da campanha. E o representante do caso desse CNPJ, se eu não me engano, eu não pesquisei, mas é o Tadeu Palácio. O nome da campanha é Tadeu Palácio Prefeito. Certo. O senhor resolveu, então... No microfone, doutor, porque senão... O senhor, então, continuou o trabalho, mesmo sem assinatura dos contratantes? O Tadeu Palácio, ele sempre me pediu uma análise desse contrato. Ele falou, não, eu vou assinar, mas meu advogado é quem vai entregar para você. Aí, quando veio para dar o primeiro sinal, conforme está no contrato, que dia 1º deveria pagar 900 mil, eu solicitei o contrato assinado. Aí falou, não está aqui comigo. Esse contrato ele foi pauta de todas as reuniões. Falei, cadê o meu contrato? Eu preciso do contrato. E mesmo assim, já estava com a estrutura pronta, e então nós continuamos. Eu com recurso, a princípio com recurso próprio, mas o contrato ele já estava no poder do advogado do Tadeu, e já estava com o Tadeu também, em vias de me entregar. Porém, ele foi segurando esse contrato durante o decorrer da campanha, antes e durante a campanha. Certo. Então, quer dizer que mesmo sem assinatura de Tadeu, mesmo o valor acordado inicialmente não ter sido pago integralmente, o senhor assumiu o risco de continuar fazendo a campanha? Sim, eu assumi o risco de continuar fazendo a campanha, acreditando na palavra do Tadeu, uma pessoa pública, uma pessoa que sempre dizia, até com a palavra que eu não conhecia, ele falou, você vai ter peritoriamente, acho que é essa palavra que ele dizia, todos os pagamentos em dia, não se preocupe com o contrato, você vai receber direitinho, não se preocupe com isso, é porque a gente está vendo aqui se está tudo certo. Então, o senhor Valdir assinou, mas o Tadeu ficou segurando o contrato. Eu continuei porque eu já estava com toda a estrutura pronta para assim fazer. Uma estrutura que eu digo é compra de equipamento, foi investido mais de 150, 200 mil para poder comprar novos equipamentos além do que nós tínhamos. Eu já havia trazido as equipes de fora, nós tínhamos fixo na casa mais de 20 profissionais, contratamos os profissionais daqui da cidade para poder compor, e boa parte eu trouxe de fora. Eu trouxe um redator maqueteiro de Campinas, que é João Saad, de São Paulo veio um cinegrafista, veio de Florianópolis, veio também um cinegrafista, veio um editor também lá do Sul, veio de Fortaleza, veio um profissional, de Brasília vieram 2 profissionais, de Maceió veio o diretor, veio um editor, veio um coordenador de produção. Então, assim, eu já havia apalavrado com ele toda uma estrutura que ele nos solicitou, conforme a apresentação da proposta, que foi feita até aí nos áudios, o PowerPoint com a apresentação da proposta, com toda a equipe, com toda a estrutura física, técnica que a gente iria apresentar. E assim, conforme eu apresentei, eu fiz. Né? Eu tinha um período a cumprir, então a minha parte foi feita. O senhor pode me responder porque somente no dia 10... No microfone, doutor. No microfone, pai.
Palacinho agora. O senhor pode me responder, porque somente no dia 10 de outubro de 2012, ou seja, 10 dias após o término do primeiro turno, o contrato teve a firma reconhecida dos signatários que assinaram o contrato? Por que demorou tanto? Porque esse contrato ficou detido, ele ficou retido, aliás, retido pelo senhor Tadeu Palácio. O contrato estava nas mãos dele, eu queria o contrato assinado para poder a gente realmente ir lá e reconhecer firma de todos os nomes que estavam envolvidos. E quando que ele te entregou esse contrato? Só após a eleição, então? Não. Ele me entregou esse contrato já no final, no finalzinho, onde queria fazer um cancelamento para fazer um novo contrato. Ali naquele período entre na segunda quinzena de setembro. Foi ali que ele falou, esse contrato aqui não vai mais valer e a gente vai fazer um novo contrato. Foi aí que ele me devolveu o contrato, que já estava assinado há muito tempo pelo senhor Valdir Maranhão. O senhor pode nos informar se já havia trabalhado em campanhas anteriores? Ou essa Tadeu foi a primeira? Não, eu trabalhei em 2006, eu trabalhei em 2008, trabalhei em 2010, 2012, 2014, 2016 eu não fechei com ninguém. Tem alteração de 2012 das atividades, está na folha 15. Como é que fala comércio, vários registros eletrodomésticos? Você trabalha com isso ainda? Não. Na época... No microfone, senhor. No microfone. Tá. O senhor não está falando no microfone. No microfone. Aqui, desculpa. Não, nessa época eu tinha um programinha de televisão. Quanto que é a alteração? A alteração foi feita em janeiro de 2012, ou seja, no ano da campanha, né? E só para relembrar o senhor, aqui tem comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de produtos não especificados anteriormente. Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais. Ok, essa atividade aí, ela estava antes de 2012, porque eu tinha, além de uma produtora de vídeo, eu tinha também uma lojinha de informática que dava subsídio também em termos de equipamentos para a produtora. Eu também fazia locação de equipamentos de vídeo e também equipamentos de informática. A loja se chamava, a fantasia era Festa Informática e era numa razão social só. Era o mesmo prédio, em cima era uma produtora, embaixo uma loja de informática. Então, ali na Castelo Branco, na época. E em 2012 eu tirei todos, já não funcionava mais a loja, então eu tirei todas essas atividades e fiquei com a atividade. O senhor nos falou há pouco que em 2011 já fazia as inserções, né? Salvo engano, 2011. Não, 2011 eu tive o primeiro contato, foi 2012. Início de 2012. Certo. Então o senhor fez a alteração em 25 de janeiro justamente para trabalhar na atividade política, fazendo propaganda? Não, porque a atividade principal, se o senhor for olhar aí, a atividade principal é a atividade... Então, qual a relevância da pergunta, doutor? Qual é a relevância da pergunta? Porque essa questão não está em debate, não foi suscitado isso, nenhuma das contestações, eu não estou conseguindo entender onde é que o senhor quer alcançar. Estou permitindo até que prossiga fazer as perguntas. Tudo bem, eu vou mudar o norte da pergunta, excelência. Quando foi o primeiro contato que você teve com o Tadeu, com o requerido, Tadeu Palácio? Já foi no início, em janeiro de 2012, logo no início das gravações das inserções políticas partidárias de 30 segundos. Ele participava das gravações junto com o senhor Valdir Maranhão. As gravações, pode se olhar no YouTube, você vai ver, está lá com a data do período, e lá aparecem nas inserções o presidente estadual, o presidente municipal, Valdir e Tadeu Palácio. Certo. E quem pagava as inserções nesse primeiro semestre? Quem deveria ter pago era o partido, porém sem sucesso. Tá certo. Não houve pagamento, então, né?
Não, assim, não houve Você equitação. pode nos precisar, porque você falou que fez greve, segurou a programação. Você pode nos precisar o dia exatamente que começou essa suspensão desses programas? A suspensão dos programas? A prestação do serviço? O serviço sempre estava ali a ser prestado, né? A gente, inclusive, marcava várias gravações, e às vezes até o próprio Tadeu faltava nas gravações e tudo mais. Ali a gente começou a ver que ele não estava levando assim com tanto afinco quanto no início da campanha. Isso já foi depois, meados de final de campanha, já após a segunda semana de setembro. Já lá para o dia 10. Certo. Você juntou alguns cartazes de candidatos. O senhor fazia a mídia e a impressão desses folhetos? Só fazia a mídia? Quem pagava essa impressão? Era o senhor, a empresa mesmo que pagava? Como que era esse procedimento? A agência de publicidade, eram dois segmentos. A agência de publicidade e propaganda, ela planeja, cria e acompanha toda a produção do material. Acompanha, ela não é responsável pelos pagamentos. Ok? A impressão, então, não era vocês que faziam, né? Não, a impressão não éramos nós. Nós fazia só a mídia, então. Só a criação e planejamento. Certo. Esse contato com o Ornílio, você o conheceu através de Valdir Maranhão, então? Não. O Ornílio, ele fez uma campanha vitoriosa em 2010 por deputado estadual Bira do Pindaré, e aí ali naquela época ele conheceu a nossa estrutura, então ele foi bater na nossa porta e pedir que fizéssemos, a princípio, as inserções. Tá certo. Então, só ratificando, você já recebeu R$700 mil, né? Já. Me tira só na verdade, uma curiosidade, Excelência. Nós estivemos verificando, o Castelo, ele gastou R$500 mil com esse trabalho que você fez. Certo. O Washington gastou R$600 mil, Uhum. né? E o Edivaldo Holanda gastou R$420 mil. E todos eles, obviamente, tiveram uma votação bem mais expressiva que o Tadeu, que teve 24 mil votos. Uhum. O que justificou o senhor, naquele momento, pedir 2.250.000 por esse mesmo trabalho que foram feitos com esses valores que citei? Só uma pergunta, de onde o senhor se baseou nesses valores? O site TRE que está constando nos autos. Quanto que está no site TRE a declaração de Tadeu Palácio? Eu não tenho essa informação aqui. A informação tem que eu citei. Lá ele... Aqui eu tenho essa informação. Lá ele declarou que me pagou 23 mil. Lá ele declara que me pagou 23 mil e me pagou 700. Mais perguntas, doutor? Não, senhor, estou satisfeito. Pode ser.